Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam se cuidando direitinho. Quem consegue ficar em casa, que esteja ficando em casa. Tô aqui quietinha também. Pessoal, que bom que a gente tem esse e-mail, né, pra gente continuar nosso conteúdo sem precisar atrasar nosso calendário. Que Deus esteja ajudando a gente, né? Pessoal, então, nos horários das nossas aulas, estaremos aqui no fórum. Quem tiver dúvida durante a aula já vai postando, porque nesse momento eu vou estar respondendo somente para isso. Vou estar respondendo dúvidas no horário da aula. Quem tiver dúvida, discussões, pode colocar lá na sala do café também depois da aula, não tem problema. Eu só preciso que vocês fiquem aqui no fórum para eu conseguir gerar a presença de vocês, tá bom? Pessoal, na aula passada, então, a gente conversou sobre. Terminou de falar sobre os setores do Laboratório de Análises Clínicas. A gente viu também as análises moleculares, então a PCR, como que é feita a PCR, né, de um modo bem geral, em que sentido ela é aplicada. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a bioengenharia do diagnóstico. Então, os equipamentos, o que é essa bioengenharia do diagnóstico, tá? Então, a gente viu a parte do diagnóstico in vitro, né? Então, são as partes dos equipamentos que fazem dosagem de proteínas e ver composição das células, que acontece lá no laboratório de análises clínicas, tá? E aí tem outra parte da bioengenharia, então, que vai ser a parte do diagnóstico por imagem. Tem a parte também dos implantes e dos eletromédicos, tá? Dos implantes e eletromédicos a gente vê nas aulas seguintes. Os eletromédicos são aqueles equipamentos que ajudam, que mantêm a vida. E hoje a gente vai ver então os equipamentos médicos que possibilitam diagnóstico por imagem. Então, que tipo de equipamentos vocês conseguem lembrar que vocês conhecem? Tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha. Só lembrando, pessoal, que essa aula já está no estúdio de vocês, tá? É a aula 4, diagnóstico por imagem, está na segunda metade do PDF. Então, se a gente for acompanhar uma evolução desses diagnósticos por imagem, a gente teve que em 1895 foi inventado o raio-x, em 1950 o ultrassom, em 1961 a tomografia computadorizada, em 73 a ressonância magnética e também em 73 o PET scan junto com a tomografia computadorizada. Vocês sabem o que é cada um, qual é a diferença, o princípio, lembra que a gente tem que pensar sempre no princípio biológico? Qual que é a diferença de cada um desses equipamentos? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Pessoal, de um primeiro momento, às vezes eu vou ficar mudando, tá? Às vezes eu vou para um cantinho, às vezes eu vou para outro, mas vamos lá, tá tudo certo. A gente vai começar falando então sobre a radiologia, tá? Existem dois tipos de energia que podem ser utilizadas nesses equipamentos. A gente tem a radiação ionizante, então vocês podem acompanhar o cursor comigo, e vocês têm a gente tem também a radiação não ionizante, tá? A ionizante, como o próprio nome já diz, ela vai ionizar os átomos, tá? Então, ela é a própria fonte de energia, então ela vai estar alterando esses átomos. Então, como exemplo disso, esse carregamento de átomos, a gente tem os raios-x, tá? Mas a gente tem a outra forma que é não ionizante, então ela não vai atuar lá no nível atômico, não vai atuar lá nos elétrons. A radiação não ionizante ela vai fazer quebra de moléculas e de ligações químicas, mas ela não vai ter um poder de penetração igual à nossa radiação ionizante. Por exemplo, de radiação não ionizante, a gente tem ultravioleta, violeta infravermelho, o laser, as micro-ondas, tá? Então, todas essas são radiações não ionizantes. E em qual situação, então, cada uma delas vai ser aplicada? Então, por exemplo, de radiação não ionizante, a gente tem as ondas de rádio, que são de baixa frequência, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta. Então, essas que eu falei anteriormente agora, são todas não ionizantes. E aí a gente tem as radiações ionizantes, então vai estar alterando lá o nível atômico, vai estar alterando os elétrons desses átomos. A gente tem o raio-x, então, e os raios gama. Vamos começar falando então pelo raio-x, tá? Que é a nossa radiografia. Ele é um dos exames mais solicitados, um dos exames de imagem mais
solicitados, tá? O que a gente consegue ver, pessoal, nesse raio-x? A gente consegue ver as estruturas ósseas, o tórax, o abdômen. O que a gente vai conseguir diferenciar é de acordo com a densidade. Então, o material que ele é mais denso, a gente enxerga de branco, certo? Menos denso, a gente enxerga de preto. Então, se a gente fizer uma radiografia do pulmão, que está cheio de ar, a gente vai enxergar preto. Vocês concordam comigo? Agora, o osso, que ele é mais denso, a gente vai enxergar ele branco, tá bom? Antes da radiografia, pessoal, como que a gente conseguia ver as estruturas por dentro? Ou era no tato, né? Ou era o bisturizão lá e abriu a pessoa. As vantagens da radiografia, pessoal, do raio-x, é que o custo é baixo, ele é rápido e dá para usar contraste para ver algumas estruturas de maneira mais eficiente, tá bom? Tudo bem aqui no raio-x, mais simples. Pessoal, aqui a gente consegue ver os principais componentes que são utilizados num exame de raio-x, tá? Então, o principal componente mesmo vai ser o tubo de raio-x, essa estrutura que eu estou sinalizando aqui no slide. Esse tubo de raio-x, pessoal, ele vai fazer a aceleração de elétrons. Então, ele vai de uma região de cátodo para uma região de ânodo. Então, lembra que as cargas opostas se atraem? Então, são gerados elétrons que vão ser acelerados e nesse processo são gerados os raios-x. Então, o tubo de raio-x é o tubo que vai gerar esses elétrons, tá? E na mesa existe um detector, então, que vai ver quanto desses raios-x passaram pela pessoa, quanto foram transmitidos, né? Quantos foram absorvidos e quanto que foram espalhados. Então, uma parte passa pela pessoa, outra parte dos raios-x fica na pessoa e outras são espalhadas, tá? Então, eu falei para vocês que vai ser de acordo com a densidade do tecido, né? Então, quanto mais denso o tecido, a imagem gerada é branca. Além da mesa, que é o local que vai o paciente, e o tubo de raio-x, a gente tem um painel de comando. Vocês lembram que existem a faixa de operação dos equipamentos? Então, são as configurações que a gente tem que fazer de acordo com o que a gente quer observar. Então, é nesse painel de comando que vai ser feita essas configurações, tá bom? Então, pessoal, lá vai determinar qual que é a corrente do tubo do raio-x, qual que é essa tensão do equipamento. E o mural Buck, ele vai ser um suporte para a imagem que vai ser gerada. Então, ele vai descendo junto à medida que esses raios vão se espalhando para favorecer, né, que a imagem saia de maneira eficiente. Então, o mural Buck é essa estrutura aqui que ele vai segurar, né, tipo essa imagem. Tá? Hoje em dia, as imagens já são mais digitalizadas. Pode ser enviado direto para um computador. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Gente, então, esse é o princípio do raio-x. Então, tem aceleração de elétrons, utiliza radiação ionizante. No próximo vídeo, eu vou falar, então, algumas aplicações, algumas situações mais específicas que a gente pode utilizar o raio-x, tá bom? O que tiver de dúvida, pessoal, já pergunta aí no fórum, que eu tô aqui só para isso, tá bom? Beijo para vocês, até daqui a pouco.